Stephen ofega quando a espada de Blade perfura suas costas. O Daywalker estava falando sobre quem estava por trás do culto vampírico conhecido como a Estrutura, que estava dominando o mundo. Sou eu, Blade sibila no ouvido de Stephen, enquanto Clea observa em choque do outro lado da sala. Deixe-o ir, Clea exige, sua forma humana se transformando diante dos olhos dele. Não tema, não tenho a intenção de deixá-lo morrer, diz Blade enquanto morde o pescoço de Strange. Clea se eleva no ar, com a magia girando ao seu redor, enquanto ela começa a lançar um feitiço. Mas Blade levanta a mão, impedindo que o feitiço o alcance. Como você está parando meu feitiço? Você não é um mago, Daywalker! Clea grita com raiva, mas Blade continua sorrindo, jogando Stephen pelo quarto. Oh, Clea, você não faz ideia! O sangue de um supremo feiticeiro é o sabor de dominar o mundo! Blade ri. Clea agarra Stephen, tentando ajudá-lo, mas Blade saca suas espadas e avança. Cuide da sua própria segurança, Clea Strange! Ele grita, e ela se vira rapidamente, lançando magia contra ele. Cuide da sua, Daywalker! Blade arremessa suas espadas, bloqueando e desviando poderosos feitiços. Ele avança, as lâminas faiscando contra o escudo mágico que Clea ergue. Que tipo de espadas são essas? Ela exige. E Blade sorri novamente, explicando que foram forjadas em Atlântida para uma ordem de caçadores cujo propósito era caçar magos rebeldes. Elas forjam lâminas que podem matar até os feiticeiros mais astutos, cortar encantamentos e protegê-los de feitiços e maldições, Blade diz enquanto golpeia Clea. Ela salta sobre o golpe. Eles esperam beber o sangue dos magos mais uma vez, Blade sibila. Clea movimenta as mãos, a magia girando ao seu redor. Tão apaixonado por lâminas, não é? Então afogue-se nelas, ela diz enquanto lança uma tempestade de espadas, as lâminas mágicas emergindo do chão. Mas Blade consegue se esquivar delas e arremessar uma espada contra Clea. Ela a agarra, virando-a contra ele. Um erro tolo. Eu não sou limitada à magia, Daywalker. Eu sou uma nascida guerreira. Posso matar com qualquer coisa que possa segurar, ela diz enquanto cruzam espadas. Por que, Blade? Stephen sempre foi seu amigo. Vocês combateram vampiros juntos, ela diz enquanto ele avança. Blade explica que seus planos se estendem por milhares de anos. Soltar as hordas vampíricas e derrotar os Vingadores foi apenas o começo. Para alcançar meus objetivos de longa data, o Supremo Feiticeiro da Terra deve ser neutralizado. Eu devo arrancar os dentes da fórmula de Montesi, Blade diz enquanto Clea desvia de outro de seus golpes. Clea promete que ainda podem reunir a fórmula. Oh, eu acredito em você, mas também sei que você agora hesitará em usar o feitiço, agora que seu maior amor também é um vampiro. Qualquer feitiço que erradique todos os vampiros também o matará. Blade aponta para onde Stephen está se levantando mais uma vez, agora uma criatura da noite. Olhe o que eu fiz com Stephen Strange! Stephen rosna, avançando sobre Clea, agora completamente sob o controle de Blade. Clea recua, lançando o feitiço das faixas carmesim, segurando Stephen imóvel enquanto Blade continua a se gabar. Você pode lançar a fórmula de Montesi agora? Você conseguiria fazer isso sabendo que mataria aquele que você ama? Clea encara o herói agora transformado em vilão. Eu vou ver você morto, ela diz com raiva. E Blade dá de ombros, embainhando suas armas. Talvez, mas não seria a primeira vez que eu morro. Ele ordena a seu coven de sangue que o leve para casa, desaparecendo em um turbilhão de luz. Clea olha para Stephen, que ainda está lutando contra as faixas para alcançá-la. Ela sabe que precisa da ajuda de Stephen, mas ele é atualmente uma besta sem mente. De repente, ela sabe o que deve fazer. Alcancando o próprio espírito de Stephen. Vou separar seu corpo da sua mente. Prepare-se, meu amor, porque vai doer, Clea diz enquanto alcança a alma de Stephen, puxando sua essência. O espírito de Stephen flutua por um momento, encarando seu corpo monstruoso. Corpos fantasmagóricos, é isso que eu me tornei. Ele sussurra enquanto olha para seu corpo vampírico e se volta para Clea, explicando que eles ainda precisam montar o feitiço e parar os vampiros, independentemente de isso matar Stephen Strange. Mas Clea discorda, é isso que ele quer. Ele quer que percamos tempo procurando pelo feitiço e discutindo se devemos ou não usá-lo. Blade acredita que nos neutralizou, mas ele está errado. Não podemos vencer fazendo o que ele espera de nós. Precisamos salvar o mundo e precisamos salvar você, Clea diz a seu amado. Stephen pondera por um momento, antes de acenar com a cabeça. Tudo bem, precisamos nos unir aos outros heróis. Blade acredita que nos quebrou, nos dispersou. Cabe a nós mostrar a ele o quanto ele está errado. Como se fosse um sinal, houve-se uma batida na porta da frente do santuário. Stephen Strange, abra! Tigra grita, com Miles e Hunter Moon ao lado dela. Tigra entra surpresa quando o espírito de Stephen atravessa a porta. Sejam bem-vindos, diz o espírito de Strange. Enquanto os heróis começam a conversar,
eles não percebem que outro espírito está observando-os. O espírito de Victor Strange tem seus olhos no corpo vampírico, que não possui mais uma alma ou mente. Agora, na edição 49 de Amazing Spider-Man, vemos o que o Homem-Aranha está fazendo durante esses eventos. No Upper East Side, Karin entra na bodega escura. Rabbit, onde você está? Quanto tempo leva para assaltar uma bodega? Karin grita, mas White Rabbit chama por ele de algum lugar no prédio. Ele segue o som de sua voz até os apartamentos acima e entra no apartamento escuro. Você está bem? Alguém está te dando problema? Karin pergunta ao caminhar ao lado dela. Ele para ao ver Rabbit ali, com sangue escorrendo de sua boca e uma figura sombria atrás dela. Oh, não! Ele me deu algo muito pior, Rabbit sibila. Pouco tempo depois, o Homem-Aranha está trabalhando. O sol foi encoberto e os vampiros se levantaram. Ele balança pela cidade, tentando proteger as pessoas inocentes das hordas de vampiros. Ele prende alguns vampiros na parede de um beco com suas teias, gritando para as pessoas correrem. Aproveitando um rápido descanso, ele olha para seu celular quando ele começa a vibrar. Ele não reconhece o número, mas é alguém pedindo para Peter chamar o Homem-Aranha para ajudar rapidamente. Spidey vai até o endereço fornecido e fica surpreso ao encontrar Karin esperando por ele. Você realmente veio, Karin diz com alegria. Spidey pousa em um poste de luz, olhando para o bandido. Karin, você mandou uma mensagem para o celular de Peter? Spidey pergunta, e Karin acena com a cabeça, explicando que conseguiram o número de Tombstone e foram instruídos a mandar uma mensagem para tentar chamar o Homem-Aranha se precisassem dele. Certo, estou fora. Não vou lidar com vocês. Spidey diz com um suspiro e se prepara para ir embora, mas Karin grita. Espere, eu preciso da sua ajuda, cara. Sério, White Rabbit está em apuros. White Rabbit? Isso muda tudo. Eu não percebi que isso era sobre a mulher que rotineiramente tenta me esfaquear com uma cenoura. Spidey responde sarcasticamente, mas Karin tenta explicar o que aconteceu, dizendo que, como os vampiros estão atacando, ele não consegue encontrar mais ninguém do grupo. Então, você me chamou. Spidey suspira, e Karin acena com a cabeça. Você é um herói, cara. Você ajuda as pessoas, e Rabbit precisa de ajuda. Spidey o encara por um momento, antes de suspirar e acenar com a cabeça. Tudo bem, o que você tem? Ele pergunta, e Karin o leva até o prédio de apartamentos onde Rabbit foi atacada e mostra-lhe as estacas que coletou. Estacas de madeira, elas matam vampiros, Karin explica, e Spidey acena com a cabeça. Eu sei como vampiros funcionam. Karin entrega as estacas para Spidey, explicando que Rabbit foi mordida e agora é uma sugadora de sangue. Espere, você quer que eu ajude Rabbit cravando uma estaca no coração dela? Spidey pergunta, e Karin olha para ele chocado. Não, cara, o vampiro que a mordeu ainda está lá. Você crava uma estaca no coração dele e qualquer um que ele mordeu volta a ser humano. É assim que funciona. Eu pesquisei no Google, Karin diz a ele, e Spidey suspira novamente. Eu sei como vampiros funcionam. Ele pega a estaca, entra na bodega com cautela e ordena que Karin espere do lado de fora. De repente, algo passa rapidamente por ele, e Spidey grita de medo, mas olha para baixo e vê que são apenas ratos. Você está bem? Karin grita de fora. Eram apenas alguns ratos, Spidey responde, mas há um momento de silêncio do lado de fora. Tudo isso por causa de alguns ratos? Karin pergunta. E Spidey olha para a porta da bodega. Talvez fossem ratos vampiros, sei lá, cala a boca, Spidey diz a Karin. Ele então se vira quando seu sentido aranha entra em ação e se abaixa para evitar um ataque da vampira White Rabbit. Pequena aranha, posso ouvir seu delicioso coração batendo. Você veio até aqui só para saciar minha sede? Ela pergunta. Spidey desvia de outro ataque dela, mas de repente Karin aparece, batendo em Rabbit com um carrinho de compras e empurrando-a para dentro de um armário de armazenamento, que ele prontamente tranca. Não sei por quanto tempo isso vai segurá-la, ele diz, voltando-se para Spidey e gritando para ele ir ao apartamento 3B. Homem-Aranha sobe as escadas e encontra a porta do apartamento ainda aberta. Lá dentro, ele vê as cortinas balançando com a corrente de ar da janela aberta. Seu sentido aranha, então, fica em alerta máximo quando o vampiro sai das sombras, sibilando para ele. O monstro para de repente e Spidey levanta a estaca, percebendo que o homem se acorrentou a um radiador. Afaste-se de mim! Ele grita, implorando a Spidey enquanto olha para a corrente. Alguém chegou aqui antes de mim! Quem te acorrentou? Spidey pergunta enquanto se prepara para usar a estaca, e o homem olha para ele chocado. Eu, seu idiota! Ele então vê a estaca e um olhar de alívio cruza seu rosto. Graças a Deus, apenas faça isso.
Ele fecha os olhos, mas Homem-Aranha está confuso. O homem explica que foi mordido por um de seus clientes e que se trancou ali para não machucar ninguém. Mas o White Rabbit o ouviu e veio investigar. Antes que pudesse se controlar, ele a mordeu e a transformou também. Lágrimas escorrem dos olhos do homem enquanto ele cai no chão. Faça isso, tudo bem, ele sussurra. Mas Homem-Aranha o ajuda a se levantar, guardando-a da estaca. Isso não é o que eu faço, ok? Eu conheço pessoas, especialistas nesse assunto. Vou tentar te ajudar, pelo menos tentar. O homem começa a agradecer ao Homem-Aranha, mas uma estaca perfura seu peito por trás. Não, Spidey diz, enquanto o homem se transforma em pó diante de seus olhos, revelando Karin atrás dele. Nós conseguimos, bom trabalho, Spidey, Karin diz. Homem-Aranha começa a gritar, dizendo que Karin não precisava machucar o homem, que eles poderiam ter curado ele e o White Rabbit. Mas Karin balança a cabeça, apontando para seu pescoço, onde há 2 marcas de mordida que agora estão desaparecendo. Desculpe, herói. Eu estava ficando sem tempo. Quando encontrei o White Rabbit, não consegui escapar ileso, Karin revela. Homem-Aranha o agarra pelo colarinho, levantando-o e prometendo levá-lo para a polícia. Por matar um monte de pó? Karin pergunta enquanto olha para as cinzas e as roupas no chão. De repente, a porta se abre e o White Rabbit entra correndo. O que aconteceu, Karin? Eu te machuquei? Ela pergunta, atordoada e confusa. Mas Karin balança a cabeça, voltando-se para Spidey. Isso é uma guerra, Homem-Aranha. Ninguém vai se importar com algumas baixas. Homem-Aranha balança a cabeça, soltando Karin. Ele então sai pela janela, olhando para as ruas, onde o ataque dos vampiros está crescendo, pessoas correndo em pânico. Homem-Aranha salta para ajudar onde pode, tentando salvar o máximo de vidas possível. Mais tarde, ele salta em um beco para salvar outra pessoa, mas quando joga o vampiro para longe, seu sentido aranha enlouquece. Ele se vira para o som de rosnados, vendo o lagarto saindo das sombras. Agora, Homem-Aranha tem um novo conjunto de problemas para lidar. E isso conclui a edição 15 de Doctor Strange e a edição 49 de Amazing Spider-Man. A história de Blood Hunt continuará, então certifique-se de curtir e se inscrever para suas atualizações semanais bem aqui.